Vamos então iniciar o estudo do prólogo de João, os primeiros 18 versos do Evangelho de João. Vamos começar com a declaração inicial de João sobre o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versos 1 a 5. Vou ler esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João aí usa o termo, a palavra, o verbo. O que é isso? O que era o Logos que João estava mencionando agora? No princípio era o verbo, ou seja, o poder criador, a ação criadora, a palavra, a vontade expressiva. No princípio demonstra a existência eterna de Jesus. Jesus estava desde o princípio, estava com Deus. Ele estava com Deus, como diz o verso, ele estava com Deus desde o princípio. Isso mostra a identidade, a absoluta proximidade de Jesus com Deus. Mais ainda diz assim, e a palavra era Deus. O verbo era Deus. O Senhor Jesus Cristo era Deus. João está aplicando, está caracterizando a identidade divina do Senhor Jesus. Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Veja João agora os versos 3 e 4. Capítulo 1, versos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui mostra o envolvimento do Senhor Jesus na criação, a ação criadora de Cristo. Tudo que antes não existia, mas passou a existir, só teve início por meio de Jesus. Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, era um com o Pai. Veja Hebreus 1:3, o qual também fez o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, ou seja, de Deus o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou como diz aqui, sua palavra poderosa, pela força da sua autoridade. Faz aqui ainda, diz assim, a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus o Pai. Essa expressão tem o sentido de estar gravado como um selo. Está gravado como uma marca de fogo. É a expressão do Senhor Deus. Deus Pai e Deus Filho são inseparáveis. A glória de Deus é o seu caráter. Veja só como diz o verso. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O Senhor Jesus é a palavra, o Senhor Jesus é o Logos. O Senhor Jesus é a expressão criadora de Deus. O Senhor Jesus é o Criador, ele é o Verbo. Mas além de tudo, o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Aquele que veio a esse mundo, nós vamos ainda ver no prólogo de João, veio a esse mundo buscar a salvação, buscar a remissão, a redenção de cada um de nós. Cristo é o divino Criador, Cristo é o divino mantenedor e Cristo é o divino Salvador. Esse é o Senhor Jesus Cristo, é esse Senhor Jesus Cristo que nós vamos conhecer na descrição do evangelista João. É esse o Senhor Jesus Cristo que nós devemos conhecer. É esse o Senhor Jesus Cristo que nós devemos aceitar. E é este Senhor Jesus Cristo que pode salvar a cada um de nós. Ainda vamos ver bons textos da Bíblia falando sobre o Senhor Jesus como nosso Salvador. Deus esteja com todos e que nós estejamos felizes, tranquilos, sabendo que temos um Deus, um Senhor Jesus, um Salvador divino, que nos ama e que veio a essa terra para nos salvar.